Enigma da Vitória Régia. Imagina que em um lago existe uma Vitória Régia, e a cada dia que passa, essa Vitória Régia se reproduz e gera outra Vitória Régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta de Vitória Régia, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por Vitória Régia? Bem, primeiro a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Está escrito no texto que a cada dia que passa, a Vitória Régia se reproduz e gera uma nova Vitória Régia. Ou seja, depois de um dia, eu vou ter a Vitória Régia que eu tinha inicialmente, mais uma que ela vai gerar quando se reproduzir. Ou seja, eu vou ter duas Vitórias Régias. E depois de 2 dias? Bem, depois de 2 dias, essa Vitória Régia se reproduz, formando essa daqui, e essa se reproduz, formando essa daqui. Ou seja, cada Vitória Régia que eu tinha no anterior vai reproduzir uma nova Vitória Régia. Então, eu vou ter 2 vezes 2, ou seja, 4 Vitórias Régias. E depois de 3 dias? Bem, depois de 3 dias, você tem que pensar que cada Vitória Régia que eu já tinha no lago vai se reproduzir e formar uma nova Vitória Régia. Então, essa daqui, por exemplo, vai dar origem a essa daqui vai dar origem a essa daqui vai dar origem a essa, e essa daqui vai dar origem a essa, por exemplo. Ou seja, o número de Vitórias Régias no lago vai dobrar, porque cada uma vai se reproduzir e formar uma nova Vitória Régia. Então, eu vou ter o número de Vitórias Régias que eu tinha no dia anterior, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, que vai dar 8 Vitórias Régias. E depois de 4 dias? Bem, isso vai continuar acontecendo sucessivamente. Se eu tenho 8 Vitórias Régias em um dia no lago, no dia seguinte, esse número de Vitórias Régias vai dobrar. Ou seja, eu vou ter exatamente o número de Vitórias Régias que eu tinha no dia anterior, que é 8, multiplicado por 2, que vai dar um total de 16 Vitórias Régias. Bem, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que a cada dia que passa, a gente vai multiplicar por 2 a quantidade anterior de Vitórias Régias presentes no lago. Isso vai gerar sempre uma multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo várias vezes. Essa multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo várias vezes, a gente dá o nome de potenciação. Então, a gente pode reescrever essa multiplicação, que tem 4 fatores 2, por exemplo, como 2 elevado a 4. Essa multiplicação de 3 fatores 2 como 2 elevado a 3. Essa daqui tem 2 fatores 2, então é 2 elevado a 2. Essa daqui só tem um fator 2, então é 2 elevado a 1. Ou seja, sempre que eu tiver uma multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo várias vezes, eu vou poder representar isso como uma potência. O que a gente pode perceber aqui é que o número de dias que passaram é exatamente o expoente da nossa potência. 2 dias, o expoente é 2. 3 dias, o expoente é 3. 4 dias, o expoente é 4. Então, depois de 30 dias, eu vou ter quantas Vitórias Régias no lago? 2 elevado a 30 Vitórias Régias. Eu não vou fazer essa conta, tá? Mas isso seria a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu teria aqui 30 fatores 2. Depois a gente vai voltar nesse problema para entender em que dia que metade da superfície vai estar coberta, mas para falar um pouco mais de potenciação, como é que a gente pode definir potenciação? Se eu tenho A, um número real, e N um inteiro positivo, o que quer dizer A elevado a N? Quer dizer A vezes A vezes A vezes A, N fatores. Ou seja, eu tenho N fatores A nessa multiplicação. Por exemplo, o que significa 2 elevado a 3?
significa 2 vezes 2 vezes 2, 3 fatores 2. E aí, para fazer a conta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui, menos 2 é minha base, 3 é o meu expoente. Então, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu tenho 3 fatores menos 2. Menos 2 vezes menos 2 fica mais 4, que vezes menos 2 fica menos 8. Note que quando o expoente for ímpar e eu tiver na base um número negativo, eu vou sempre ter uma resposta negativa, porque vai ter sempre um fatorzinho sobrando, né? Quando eu tenho um produto de 2 números negativos, vai dar positivo. Então, sempre que a quantidade de fatores for ímpar, eu vou acabar tendo um resultado negativo. Já se a quantidade de fatores for par, olha o que vai acontecer. Aqui a minha base é menos 3 e meu expoente é 4. Eu posso separar isso em 2 parzinhos, né? Porque quando eu tenho um produto, eu posso fazer isso em qualquer ordem. Então, eu posso, olha, resolver primeiro esse menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Depois esse menos 3 vezes menos 3, que dá 9. 9 vezes 9, 81. Nota que vai ficar positivo, né? Sempre que o expoente for par, independente da base ser positiva ou negativa, o resultado vai ser positivo. Agora, nesse caso, qual é a diferença para isso que está aqui? A diferença é bem simples. Aqui, quem está elevado a 4 é o 3, não é o menos 3, porque não tem parêntese. Então, é como se fosse menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O menos está fora, o menos não está elevado a 4. Então, aqui eu vou ter menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, nota que o resultado foi negativo, mesmo o expoente sendo par, porque aqui não tem parêntese. Então, quem está elevado a 4 não é o menos 3, é só o 3. E quando eu tiver uma fração elevado ao quadrado, é a mesma coisa. O que é 2 terços elevado ao quadrado? É 2 terços vezes 2 terços. 2 terços é a base, 2 é o expoente, então é 2 terços vezes 2 terços. Multiplicação de fração é só você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Agora, quanto que vai dar 1 elevado a 15? Bem, 1 elevado a 15 vai ficar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vão ter 15 fatores 1. E aí é só você pensar, quanto é 1 vezes 1? 1. Esse resultado vezes 1, 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer expoente, a resposta vai dar 1.